refazer a ficha de inscrição. Eu vou dizer por que temos que refazer a ficha de inscrição, tá? Quem fez vai ter que fazer novamente. É porque nós vamos ter que fazer como se fosse a matrícula escolar, inclusive para gerar, para que eu tenho alunos, tenho ex-alunos e tenho pessoas que não são alunos da escola. Então é uma matrícula diferente da matrícula da escola. Então nós estamos montando um sistema de matrícula diferente. Com essa matrícula, feita essa matrícula, você vai poder participar de qualquer das atividades de atendimento a partir dessa matrícula. Então, por exemplo, semana que vem nós começamos a inscrição para 2 cursos profissionalizantes aqui na escola. Tá? Então, a partir da matrícula, você não precisa fazer de novo matrícula, só vai dar seu nome, né, o seu número de matrícula e ele vai gerar já a sua associação a qualquer curso da profissionalizante, que é uma secretaria separada. Então, nós precisamos de uma série de dados, eu vou passar para vocês. Vocês não precisam entregar a sua inscrição agora, tá? No Enem Comunitário. Você pode entregar durante a semana ou até sábado que vem, né? Até sábado que vem. Durante a semana você pode entregar no laboratório de informática na segunda, quarta e sexta, tá? Lá tem um horáriozinho, você chegou na frente do laboratório de informática, do lado tem os horários de atendimento ao aluno da educação profissional, tá? Porque tem o funcionamento normal do laboratório e tem o atendimento ao aluno da educação profissional, que é segunda, quarta e sexta-feira. Então você pode entregar essa sua inscrição lá. Vai precisar, como qualquer matrícula escolar, vai precisar de cópia de identidade, de CPF, comprovante de residência e foto. Tá? Depois disso não precisa mais. Qualquer outra matrícula aqui. Estamos entendidos? Então vou entregar para vocês. Segundo, todas as atividades, como qualquer atividade de educação, vai ter a presença, tá? Vai ter a presença. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, que é importante, porque já que a matrícula, vocês não vão precisar terminar ela agora, tem até sábado que vem para entregar, tá? A parte da matrícula, mas nós vamos passar para vocês. Só um minuto. Aqui. A ficha de presença. Por quê? Para que vocês tenham direito ao vale transporte, eu vou ter que levar a matrícula de vocês. Então, quanto mais rápido entregar, mais rápido eu passo lá. Vou ter que gerar a matrícula de vocês de vale transporte. E eu tenho que gerar prestação de contas, ou seja, vocês vieram ou não vieram. Tá? Então, vocês têm que ter uma assinatura de presença. Aqui, vocês vão verificar que na assinatura de presença de vocês tem uma coisa chamada matrícula, que é a matrícula de vocês. Tá? A matrícula de vocês, se alguém já quiser fazer, se não deixe em branco, nós criamos um código de matrícula para vocês. Iria ser o CPF. Aí tem muita gente que reclamou que não queria disponibilizar o CPF no código de matrícula, apesar de que a gente precisa do CPF de vocês em matrícula. Então nós geramos um código senha, que é a matrícula de vocês, que são as 3 primeiras letras do seu nome e os 3 primeiros números da sua identidade. Ou seja, quem vê nem vai saber seu nome, nem vai saber a sua identidade. Mas você sabe o que é. Então a ficha de presença está aqui, eu vou passando, vocês vão assinando, tá? Assinando por ordem, tá? E as fichas de matrícula eu vou deixar aqui e vocês peguem depois, tá? Quem quiser, leva para casa, preenche com calma. Se tiver alguma dúvida, deixa em branco e complementa no laboratório de informática ou no sábado que vem aqui. Tá? Para quem não é aluno da escola, o mais prático é trazer no próximo sábado. Tá ok? Então nós vamos deixar as fichas aqui. E por último, isso vai ser mais para o final, tá? Mas é importante que todos fiquem até o final para isso. Nós abrimos a inscrição para os grupos de estudo. Como é que é o grupo de estudo? Grupo de estudo é o seguinte, vocês juntam em torno um mínimo de 3 e um máximo de 5 pessoas para formar um grupo de estudo. Tá? Tem a ficha aqui. E o grupo decide, e aí vocês já podem conversar entre vocês para formar o grupo. O grupo decide o quê? Que dia da semana vai estudar e quais os horários. Tá? Então está aqui, ó. Segunda-feira, hora de início e hora de encerramento.
Então vocês podem decidir, não é que vocês vão estudar todos os dias. Olha, vamos estudar quarta e sexta-feira de 18 horas às 19h30. Entendeu? Por quê? Aí coloca o nome de todo mundo, se é aluno, ex-alunos, aí vem os dados aqui. Ou é comunidade, né? O celular, o WhatsApp, né? Coloca esses dados. Com esses dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar professores voluntários para esse horário para dar aula para vocês. Então, ontem à noite já me procurou alguns alunos lá, vai ter aula para grupos amanhã? Então, nós já temos voluntários dispostos a dar aula para vocês, tá? Então, isso aqui a gente vai tratar mais para o final. Então, peço a vocês para não saírem, tá? Não saírem, que mais ao final nós vamos verificar se eles discutirem para tratar dos grupos. Eu observei que vocês estão descumprindo uma coisa que foi acertada da vez passada. Todo mundo ficou de trazer algo para um lanche coletivo. Não teve aula. Voltei com Na aula passada, aliás, eu quero pedir desculpa para todo mundo, tá? Eu trouxe Em nome da escola, porque nós fomos avisados já na quinta-feira, final da tarde, que em função do evento que havia no Congresso estava cancelada a aula, porque não poderia ter atividades na escola. Né? Nós fomos avisados em cima da hora. E no outro nós tivemos o feriado realmente não tem aula. Mas agora eu espero que a gente normalize as atividades. Então não esqueça da próximo sábado ter o lanche. Tá ok? Então quem trouxe e tal, porque aí a gente vai dar um intervalo. Que horário ficou acertado no intervalo? Não sei que horas. Então vamos de 9 às 10h30, 10h30 a gente dá um intervalo, tá ok? Aí no intervalo vocês discutem os grupos, tá ok? Professor Paulo, o que está escrito aí? Meu o que lá no começo, lá no asterisco? Medidas estatísticas. A medidas. Então 10h30 a gente vai fazer o intervalo. E embaixo? Antes de aritmética, antes. Aí. Média. As fichas de matrícula eu estou deixando aqui, ok? Pode levar para casa. Fazer depois. Pessoal, eu vou dar uma ida ali na reunião dos professores, que eu tenho que fazer uma apresentação lá e volto para cá, ok? Mas não adianta você só copiar aqui, não tem atenção na aula. Isso você só copiar. Depois de média é o que, professor? Que eu não estou chegando direito. Também estou entendendo Não, essa letra. eu acho lá. Média Não, aritmética. aqui. Não, embaixo, ali embaixo. Essa aqui. Não, depois daquela lá, essa aqui, ó. Depois de simples. Depois de média. Simples. Aqui, professor. Ah, meu Deus do céu. Essa daí mesmo. O que está escrito aí? Posso ir? Ela é essa, professor. Não, depois de média é essa. É o quê? Aritmética? Ah, tá bom. Ponderada. Ponderada. Ponderado. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou ver se eu consigo projetar aqui. Fica melhor para vocês. Sua letra é bonita, mas... É letra de médico. Pessoal, antes de mais nada, bom dia. Meu nome é Paulo, tá? Eu sou professor de matemática. E hoje a gente vai dar... Obrigado. Hoje a gente vai
dar um respaldozinho geral sobre alguns conteúdos que são cobrados no Enem, tá? Que são os tratamentos da informação. A gente vai abordar hoje as medidas de tendência central, mais especificamente média aritmética, simples e ponderada, a mediana e moda, tá? Em medidas de tendência central. Média aritmética simples. Pessoal, o que é a média aritmética simples? Dado um determinado número de elementos, como é que a gente tira a média? Vamos pegar um exemplo simples aqui do cotidiano. Por exemplo, durante todo o ano eu faço 4 provas. Durante todo ano eu faço 4 provas e nessas 4 provas eu tenho uma determinada nota. Como é que eu vou saber a média dessas 4 provas que eu tirei? Como é que a gente obtém esse cálculo? Esse cálculo é dado somando-se as notas que eu tirei e dividindo pela quantidade de notas, pela quantidade de provas, de elementos que você fez, certo? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se eu tenho, suponhamos que eu fiz uma prova V1 e tirei 8, uma prova V2, tirei 10, uma prova V3, tirei 7, uma prova AV4 e tirei 6. Como é que a gente consegue obter a média dessas 4 notas? E somar as 4 e depois... Como? Somar as 4, né? Deixa eu voltar aqui. Você citou aí, somar as 4, Dividir por 4. Isso. depois dividir. Exatamente. A média aritmética simples, a gente vai somar todas essas notas e dividir pela quantidade de notas que a gente tem, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui 8 mais 10 até ontem dava 18, mais 7, 25, mais 7, mais 6, 31, certo? Vamos lá. 31 dividido 4, quanto é que dá isso daqui? 31 dividido 4, vamos lá? Vamos fazer de uma forma mais simples aqui? Vamos lá. A gente repete aqui, né? 3. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar aproximar aqui. Vai dar uma dízima. Como é que a gente faz para resolver um cálculo quando a gente não vai ter um cálculo exato? Ó, quantos números 4 a gente precisa repetir para que a gente chegue até 30? 7 vezes 4, 28, certo? Então, 7, 28, 31 menos 28, 3. E aí aqui, vírgula, né? Vocês viram que repetiu aqui, né? 30. Então, vai ficar 7,777. Então, a média aritmética, a média que a gente tirou dessas 4 notas é 7,7, certo? Eu vou projetar aqui para vocês irem copiando aí. Pode. Aqui. Dá uma sequência de 1, 2, 3, 4 e 5. Como determinar a sua média aritmética? A gente tem 5 elementos, certo? Como é que a gente determina a média aritmética desses 5 elementos? A gente vai somar esses 5 elementos e dividir por 5, né? 15 dividido 5, 3. Então a média aritmética desses 5 elementos é 3. Se a gente considerar um conjunto de n elementos, a gente tem um conjunto x de n elementos, certo? A média aritmética vai ser x n dividido n, certo? Isso aí é a
Para eu fazer. Aqui, tá. Mais fácil para vocês entenderem. Posso pagar aqui? Pode. Isso não é problema, hein? Se o não é problema, seria isso. Probabilidade básica. Pessoal, aqui nesse exemplo, ó, está dizendo, em um jogo, 3 jogadores marcaram gols, onde os mesmos estão relacionados abaixo. O jogador 1 marcou 3 gols, o jogador 2 marcou 5 gols e o jogador 3 marcou 7 gols. Ele está perguntando qual a média aritmética de gols marcados pelos 3 jogadores. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aí? E qual o nome desse jogador? Não era o Kaká, não?
dividido por 3, acho que A gente vai somar, não é mesmo? Os 3 elementos e dividir pelo número de elementos que a gente tem. Ou seja, 3 elementos. Vamos lá? A gente tem 3 mais 5 mais 7 dividido 3. 3 mais 5 até ontem dava 8, mais 7, 15. 15 dividido 3, a média de gols marcados pelos 3 jogadores foi de 5 gols. Certo, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Quando colocar X de Y, N. Todo mundo já copiou aqui? Alguém? Eu vou passando aqui. Qualquer coisa depois vocês me passam um e-mail, eu mando esse slide para vocês, tá bom? Média aritmética ponderada, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela agora. A média aritmética simples, ela é um conjunto de dados não agrupados. A diferença da média aritmética simples para a média aritmética ponderada é que agora a gente vai ter uma sequência de dados agrupados. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. Foi feita em sala de aula uma pesquisa para identificar qual é a idade média dos alunos. Ao fim da pesquisa, houve o seguinte resultado. 7 alunos têm 13 anos, 25 alunos têm 14 anos, 5 alunos têm 15 anos e 2 alunos têm 16 anos. Como é que a gente pode fazer para calcular a média, a idade média desses alunos? No cálculo simples, da média aritmética simples, a gente somava, né, essas idades e dividia pelo número de elementos. Se vocês perceberem aqui, ele está dizendo que 7 alunos têm 13 anos, certo? 25 alunos têm 14 anos, e 5 alunos têm 15 anos, e 12 alunos têm 16 anos. Ou seja, a gente agora tem um total de 39 elementos, certo? Então, ao invés da gente escrever aqui, ali no caso, 7 alunos têm 13 anos, ao invés da gente escrever 13, mais 13, mais 13, mais 13, 7 vezes, o que a gente faz? A gente multiplica a quantidade de alunos daquela determinada idade de cada um e depois soma, dividindo pela quantidade total de elementos que a gente tem, certo? Então aqui, ó, como vocês podem perceber, a média aritmética ponderada, como é que a gente vai tirar ali? 7 vezes 13, 25 vezes 14, 5 vezes 15, 2 vezes 16. Para a gente saber a quantidade de elementos que a gente tem, basta a gente somar a quantidade de alunos que a gente tem, ou seja, 7 mais 25, mais 5, mais 2 alunos. Vocês podem notar aqui, ó, que vai dar, o cálculo já está feito aqui, 91 mais 350, mais 75, mais 32, 548 dividido 39, a média aí vai dar 14,5, certo? Vamos lá, pessoal. A média aritmética ponderada, a gente também tem um outro cálculo, que é a média por pesos. Por exemplo, na prova do Enem, tem determinadas questões que são mais difíceis, ou seja, o peso dela é maior, certo? Então, o valor daquela questão, caso você acerte, vai ser maior. Então, vamos usar esse exemplo aqui. Suponhamos que a gente fez 3 provas e a gente tirou as seguintes notas. Na primeira prova, a gente tirou 70, na segunda prova, a gente tirou 75, na terceira prova, a gente tirou 90. A prova 1 tinha peso 1, a prova 2 tinha peso 2 e a prova 3 tinha peso... Desculpa, a prova 2 tinha peso 1 e a prova 3 tinha peso 2. Como é que a gente faz para calcular a média dessas notas? Quando a gente falou lá no início daquele exemplo da média das notas durante o ano, era uma média aritmética simples, certo? Então a gente somava essas notas e dividia pelo número de elementos. Só que aqui ele está dando uma condição para a gente. Ele está dizendo que
cada prova ela tem um peso, ou seja, ela tem um valor específico. E, no caso ali, a prova 3 tem peso 2. Então, ela vai ter um valor maior que as outras provas. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai usar o mesmo pensamento da média ponderada que a gente usou na questão anterior. A gente vai multiplicar as notas pelo valor de seus pesos, certo? E dividir pela quantidade, pela soma desses pesos. Ou seja, a prova 1 tem peso 1, vai ser 1 vezes 70. A prova 2 tem peso 1 também, vai ser 1 vezes 75. A prova 3 tem peso 2, vai ser 2 vezes 90. Somando esses pesos, 1 mais 1 mais 2, dá 4. 325 dividido 4, 81,25. Certo? Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Professor, o que é WA? O que é WA? Pois lá embaixo é NA. É NA. Mas mesmo assim, o que é? Média aritmética. Ah, tá. Tão perto,